Mas a maioria dos religiosos acredita que o Senhor retornará descendo com as nuvens. Nosso entendimento está correto ou não está? Então, como estar errados ao aguardarmos de acordo com a profecia da Bíblia? Mas só se apegam à profecia de que ele descerá com as nuvens. E vocês não investigam outras profecias mais importantes ditas pelo Senhor. Se o Senhor retornar e trabalhar entre a humanidade do modo como o Senhor Jesus em carne fez, e não o reconhecermos, também o julgaríamos e também o condenaríamos, do mesmo modo que os fariseus fizeram, e nós o crucificaríamos de novo? Vocês chegaram. Olá, uma irmão. honra. Por favor, sente-se. Graças ao Senhor. Senhor. Graças Vou ao apresentar Senhor. da Igreja de Deus Todo-Poderoso os irmãos Lee, Tim e a irmã Jan. Este é o Elder Fu da nossa igreja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem-vindos à nossa igreja. Sejam bem-vindos. Por Fiquem à favor, vontade. sentem-se. Bem-vindos. Graças ao Senhor. Nós os convidamos para investigar o trabalho de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Graças a Deus. Graças a Deus. Na verdade, há muito tempo temos ouvido que a Igreja de Deus Todo-Poderoso já testificou a volta do Senhor Jesus e que Ele é Deus Todo-Poderoso. Sim. Ele revelou verdades e realizou seu julgamento dos últimos dias. É. Mas a maioria dos religiosos acredita que o Senhor retornará descendo com as nuvens. Porque o Senhor Jesus disse claramente: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém. O livro do Apocalipse também profetizou: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Amém. Também afirmo que ele descerá com as nuvens para levar imediatamente os crentes para o reino dos céus. Só aceitamos um Senhor Jesus que desça com as nuvens. Por isso, nunca pensamos em investigar a Relâmpago do Oriente. Vocês dizem que a volta do Senhor significa que ele retornará na carne e descerá em segredo. Mas ninguém sabe nada a respeito disso. Entretanto, o Senhor descer com as nuvens é algo certo. Amém. Por isso aguardamos o Senhor descer com as nuvens e aparecer abertamente para nos levar para o reino dos céus. Amém. Nosso entendimento está correto ou não está? Por favor, nos comuniquem sobre isso. Está bem. Graças a Deus. Como isso pode estar errado? Graças ao Senhor. Falar sim. Irmãos, nosso ponto de vista não pode estar errado. Sim, isso É mesmo. isso mesmo. O Senhor é fiel. E creio que Ele descerá com as nuvens para nos levar ao reino dos céus. Amém. Amém. Embora a Bíblia também profetize que o Senhor virá como um ladrão e que alguém gritará: eis o noivo à meia-noite. Isso é algo que não podemos investigar. Isso mesmo. Isso mesmo. Falsos cristos surgirão nos últimos dias para enganar. Tememos não distinguir e ser enganados. Só creio no Senhor Jesus, que descerá com as nuvens. Amém. Isso não pode estar errado. Amém. Se ele não for o Senhor Jesus que descerá com as nuvens, para levar os crentes para o reino dos céus, não o aceitarei. Sim, não podemos aceitar. Esse é o meu ponto de vista. Amém. Amém. O irmão já está certo. Eu também penso assim. Amém. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, quando se trata de esperarmos que o Senhor desça com as nuvens, não devemos confiar nas noções e na imaginação do homem. Isso mesmo. Porque os fariseus cometeram um grande erro ao esperarem a chegada do Messias. É verdade. Usaram exatamente as ideias do homem para avaliar o Senhor Jesus que já havia chegado. No fim, crucificaram o Senhor Jesus. Não é verdade? Sim. Esperar pela chegada do Senhor é uma coisa tão simples como pensamos. Se o Senhor retornar e trabalhar entre a humanidade do modo como o Senhor Jesus em carne fez, e não o reconhecermos, também o julgaríamos e também o condenaríamos, do mesmo modo que os fariseus fizeram, e nós o crucificaríamos de novo?
Isso seria uma possibilidade? Que tristeza. Nunca pensamos nessa pergunta antes. É verdade. O Senhor Jesus profetizou que voltará e disse muitas coisas sobre isso. Mas só se apegam à profecia de que ele descerá com as nuvens. E vocês não investigam outras profecias mais importantes ditas pelo Senhor. Assim, fica fácil andar pelo caminho errado. Na verdade, não há somente a profecia descer com as nuvens na Bíblia. Há aquelas que dizem que o Senhor virá como um ladrão e descerá em segredo. É. Por exemplo, em Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Mateus 25:6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Todas essas profecias se referem a Deus tornando-se carne como filho do homem e descendo em segredo. Eu nunca pensei assim. Deus se torna carne. Como um ladrão significa vir silenciosamente, em segredo. Isso. As pessoas não saberão que ele é Deus, mesmo que o vejam e mesmo que o ouçam. Como quando o Senhor Jesus apareceu e realizou sua obra. Porque por fora, o Senhor Jesus era apenas um filho do homem comum e ninguém sabia que ele era Deus. Por isso o Senhor Jesus usou a expressão como um ladrão como analogia para a manifestação e obra do Filho do Homem. E isso faz muito sentido. Para quem não ama a verdade, não importa o que Deus na carne fale, como trabalhe, ou quantas verdades ele declare, ainda assim não o aceita. Em vez disso, o que acontece é que trata Deus na carne como uma pessoa normal. E o condena e o abandona. Por isso o Senhor Jesus profetizou que quando voltar, pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Isso mesmo. Amém. Com base na profecia do Senhor, seu retorno será a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem refere-se exatamente a Deus na carne. Não o corpo espiritual do Senhor Jesus descendo com as nuvens para aparecer a todas as pessoas. E por que é assim? Vamos pensar nisso. Se fosse o corpo espiritual do Senhor Jesus ressuscitado, que descesse do céu com as nuvens, seria algo muito poderoso e chocaria o mundo. Sendo assim, todos cairiam e ninguém ousaria resistir. Neste caso, o Senhor Jesus, retornado, ainda sofreria muito e seria rejeitado por esta geração? Quem pode dizer, Acho não é? que faz muito Afinal, quem sentido está o que ele preparado diz. para receber Eu o Senhor concordo com Jesus? cada palavra. Por isso, o Senhor Jesus profetizou que seu retorno será a vinda do Filho do Homem e como ladrão. Na verdade, neste momento ele está se referindo ao Filho do Homem encarnado, chegando em segredo. Sim, as palavras do Senhor Jesus são muito claras. O Senhor Jesus retornado passará por muito sofrimento e será rejeitado por essa geração. E Deus na carne, não é isso? Não vimos escassez de escrituras desse tipo. Mas por que não nos esclarecermos? Talvez seja. O que eles comunicaram foi muito esclarecedor. Devemos ouvir atentamente. É verdade. Qual é a relação entre o Filho do Homem descer em segredo e realizar a sua obra e Deus descer abertamente com as nuvens? O que esse processo envolve? Vamos comunicar sobre isso de maneira simples. Graças ao Tudo Senhor. bem. Graças a Deus. Nos últimos dias, Deus encarnará e descerá em segredo entre os homens para dizer a sua palavra, realizando o julgamento começando pela casa de Deus, purificando e aperfeiçoando todos os que ouvirem a sua voz e se voltarem para o seu trono, e transformando-os em um grupo de vencedores. Então, Deus realiza a grande destruição, refinando e castigando todos os que não aceitam o julgamento de Deus nos últimos dias. Depois, Deus descerá com as nuvens, para abertamente aparecer a todos os homens. Isso cumpriria a profecia que se encontra em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens,
e todo olho verá, até mesmo aqueles que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todos perguntam, por que quando o Senhor descer com as nuvens, aqueles que o trespassaram ainda serão capazes de vê-lo? Então quem são essas pessoas que o trespassaram? Eu preciso mesmo dizer. Não seriam os mesmos que crucificaram o Senhor Jesus na primeira vez? Sim. Alguns dizem que são aqueles que crucificaram o Senhor Jesus. Mas eu pergunto, será mesmo? Aqueles que crucificaram o Senhor Jesus não foram amaldiçoados e destruídos por Deus há muito tempo? Isso mesmo. Sim, correto. Isso. Na verdade, aqueles que o trespassaram são os que, durante o período em que Deus encarnado descer em segredo nos últimos dias, não buscam a voz de Deus e condenam e resistem a Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo. Eles verão, então, que Deus Todo-Poderoso, a quem resistiram e condenaram, é o Jesus Salvador que amargamente aguardaram todos esses anos. Eles baterão no peito, lamentarão e rangerão os dentes, mas o seu fim será apenas punição. O livro do Apocalipse não diz se tais pessoas viverão ou morrerão no final. Então não temos como saber. Só Deus sabe. É verdade. Até aqui, todos devem estar bem esclarecidos. Só as virgens prudentes que ouvirem a voz de Deus testemunharão a volta do Senhor. Serão levadas diante do trono de Deus para participar do banquete do matrimônio do Cordeiro. Serão aperfeiçoadas por Deus, se transformando em vencedoras. Isso cumpre a profecia que se encontra em Apocalipse 14:4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre os homens, para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Graças Amém. Amém. Graças a Deus. Quanto aos que se apegam à noção de que o Senhor descerá com as nuvens, mas não investigam a obra de Deus nos últimos dias, são considerados como as virgens tolas. Principalmente os que resistem a Deus Todo-Poderoso e o rejeitam. Esses são os fariseus e anticristos expostos pela obra de Deus nos últimos dias. São os que crucificaram Deus novamente. Todos eles cairão na grande destruição e receberão a punição. Até este ponto de nossa comunhão, que erro cometeram as pessoas que apenas aceitam o Senhor que desce com as nuvens? Que tipo de pessoas elas são? E qual será seu fim? Acho que todos entendem agora. Graças ao Senhor. O que eles disseram está correto. A maior chave para receber a volta do Senhor é ouvir a voz de Deus. Está absolutamente correto. Temos negligenciado essa questão. Somos mesmo muito tolos. Somos mesmo, não é? Parece que estaremos em apuros se não observarmos a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Quando cairmos em destruição, o fim será inimaginável. Ninguém sabe ao certo quem viverá ou morrerá. Creio que o ensinamento deles é muito bom. Vamos analisá-lo. Se continuarmos a não ouvir a voz de Deus, vamos sem dúvida cair em destruição. Isso. Vamos prestar atenção. Quando o Senhor retornar nos últimos dias, se tornará carne e chegará em segredo. Após criar um grupo de vencedores, descerá publicamente com as nuvens e aparecerá a todos. Essa comunhão faz sentido. Mas por 2000 anos, a maioria dos crentes no Senhor tem esperado vê-lo descer com as nuvens. Amém! Pastores e presbíteros também dizem o mesmo. Sim. Então, como estar errados ao aguardarmos de acordo com a profecia da Bíblia? Isso mesmo. Como isso pode estar errado? Como isso pode estar errado? Pastores e presbíteros são pessoas que servem ao Senhor. Sim. Eles esperam que retorne dessa maneira. E eu não creio que o Senhor retornado abandonará esses pastores e os presbíteros. Mas isso é impossível. Totalmente impossível. Sim, Como temos isso de ouvir. é possível? Amém. Não há nada de errado. Pastores e presbíteros sempre acreditaram no Senhor e compreendem mais a Bíblia. Sim. Isso mesmo. Temos que ouvir o que eles dizem. Amém. Amém. Sim, devemos obedecer o que os pastores e presbíteros dizem, desde que esteja baseado na Bíblia. Isso mesmo. Amém. Obedecer aos pastores é obedecer a Deus. Amém. Amém.
Basta seguirmos os pastores e esperarmos o Senhor descer com as nuvens. O Senhor é misericordioso. Não nos abandonaria e nem nos puniria. Sim. Amém. Ele jamais nos abandonaria. Verdade. Que base vocês têm para dizer algo assim? O que acabaram de dizer está de acordo com as palavras do Senhor Jesus? Está baseado nas palavras de Deus? Se o que estão dizendo está totalmente baseado nas noções e ideias do homem, isso seria resistir ao Senhor. Vejamos como os fariseus aguardaram a chegada do Messias e por que eles crucificaram o Senhor Jesus. Para começar, os fariseus estavam cheios de noções e ideias quanto ao Messias. Eles viram esta profecia bíblica. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Com base nas palavras das profecias bíblicas e várias fantasias e deduções de longa data com relação à chegada do Messias, os fariseus determinaram que o Senhor seria definitivamente chamado Messias e certamente nasceria numa família rica. Depois, ele seria como Davi e se tornaria o rei de Israel, libertando-os do domínio do governo romano. A maioria dos israelitas provavelmente pensava assim. Ah, é verdade. Verdade. Mas Deus não cumpriu essas profecias de acordo com as noções e ideias deles. Assim, os fariseus buscaram todo tipo de acusações contra o Senhor Jesus. O condenaram e blasfemaram contra ele. Embora naquela época o Senhor Jesus tenha dito muitas verdades e realizado muitos milagres, demonstrando totalmente a autoridade e o poder de Deus, os fariseus não se importaram com a profundidade das palavras do Senhor Jesus ou com a grandeza de sua autoridade. Como não estavam em conformidade com suas noções e ideias, como ele não nasceu em uma família rica e seus pais não eram nobres e honrados, como seu nome não era Messias, eles o condenaram e resistiram a ele. Sim, é verdade. Está bem. É isso mesmo, é verdade. Tudo bem. Sim. Por odiarem a verdade, por fim crucificaram o Senhor Jesus, que expressou verdades e realizou a obra da redenção. É, isso mesmo. Irmãos e irmãs, os fariseus são detestáveis? Totalmente Sim, detestáveis. Eu sempre deveriam pensei ser nisso. amaldiçoados. Deveriam Realmente devem ser Deveriam amaldiçoados. mesmo. Os pecados dos fariseus por resistirem ao Senhor Jesus e o condenarem expuseram completamente seu ódio e relutância à verdade e sua natureza satânica. Isso mostra que o coração deles não estava genuinamente desejando que o Messias os livrasse do pecado. Mas então o que aguardavam ansiosamente? Aguardavam o rei dos judeus para ajudar os judeus a se livrarem do domínio do governo romano, para que não sofressem mais como escravos. Eles acreditavam em Deus e aguardavam a vinda do Messias, apenas para satisfazerem seus desejos pessoais e protegerem suas posições. Pensemos nisso. Que erros os fariseus cometeram ao aguardar a vinda do Messias? Por que foram amaldiçoados e punidos por Deus? Isso realmente nos faz pensar. É, realmente. O que você acha? Vale a pena refletir sobre isso. Sim. Porque os fariseus resistiram ao Senhor Jesus e o condenaram quando ele apareceu e realizou sua obra. Pelo que vimos aqui, quais são a natureza e a essência dos fariseus? Esses são os problemas que as pessoas que aguardam a vinda do Senhor devem compreender. Isso merece mesmo ser ponderado profundamente. Se não vermos claramente esses problemas, na hora de recebermos o Senhor retornado, talvez trilhemos o mesmo caminho de resistência a Deus que os fariseus seguiram. Não é verdade? Sim. 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 Não podemos trilhar o mesmo caminho dos fariseus. Verdade. Não podemos Sim. mesmo. Com certeza. Não há essa hipótese.
como os fariseus aguardaram a vinda do Messias? Por que eles crucificaram o Senhor Jesus? Qual é o fundamento de todas essas perguntas? Vamos conferir o que Deus Todo-Poderoso nos diz. Tudo bem. Está tudo bem. Escute. Deus Todo-Poderoso diz: vocês desejam conhecer a raiz do motivo pelo qual os fariseus se opunham a Jesus? Vocês desejam conhecer a essência dos fariseus? Eles tinham muitas fantasias sobre o Messias. E mais, eles criam somente que o Messias viria, mas não buscavam a verdade da vida. Assim, até hoje, eles ainda aguardam o Messias, pois não têm conhecimento do caminho da vida e não sabem qual é o caminho da verdade. Como dizem vocês, poderia um povo tão tolo, obstinado e ignorante obter a bênção de Deus? Como poderiam contemplar o Messias? Eles se opunham a Jesus porque não conheciam a direção da obra do Espírito Santo. Porque não conheciam o caminho da verdade do qual Jesus falava e, além disso, porque eles não entendiam o Messias. E como nunca haviam visto o Messias e nunca haviam estado na companhia do Messias, cometeram o erro de pagar tributo vazio ao nome do Messias enquanto se opunham à essência do Messias a qualquer custo. Tais fariseus eram obstinados, arrogantes em essência e não obedeciam à verdade. O princípio de sua crença em Deus era: não importa quão profunda seja a sua pregação, não importa quão elevada seja a sua autoridade, você não é Cristo a menos que seja chamado o Messias. Tais visões não são, então, absurdas e ridículas? Amém. Ai, são sim. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Depois de lermos as palavras de Deus Todo-Poderoso e a essência e a fonte da resistência dos fariseus ao Senhor Jesus ao aguardarem o Messias deve estar clara para todos nós. Quanto a recebermos a volta do Senhor, se os homens confiarem em suas noções e ideias e apenas aguardarem como tolos, em vez de buscarem a verdade e ouvirem a voz de Deus, não estarão no mesmo caminho de resistência a Deus trilhado pelos fariseus? Sim. E qual será o fim de todas essas pessoas? Ser amaldiçoados e punidos como os fariseus. Você está certo. Parece que todos compreendem isso. Tudo o que você disse é verdade. Aqueles fariseus confiavam em suas noções e ideias ao aguardarem o Messias. Condenaram o Senhor Jesus e resistiram a ele, e foram amaldiçoados por Deus. E nós também estamos confiando em nossas noções e imaginações. No que diz respeito a recebermos o Senhor que retornou, pensando que quando o Senhor voltar nos últimos dias, Ele descerá com as nuvens e nos levará para o reino dos céus. Chegamos até a pensar que se o Senhor Jesus não descer com as nuvens, Ele deve ser uma farsa. Como resultado, seguimos cegamente pastores e presbíteros ao condenarem a Relâmpago do Oriente. Agindo assim, não somos como os fariseus, cometendo o mesmo erro de resistir ao Senhor e condená-lo? Isso mesmo. É terrível pensar nisso agora. Irmão Wei, o que eles disseram faz sentido. E está de acordo com a Bíblia. Mas ainda mantenho a profecia de que o Senhor descerá com as nuvens. Amém. Amém. Creio que o Senhor realmente descerá com as nuvens para nos levar ao reino dos céus. Amém. 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 Porque o Senhor disse que quem esperar por Ele não será envergonhado. Sim, eu concordo com o irmão Jean. Amém. Ai, concordo. Amém. Irmão Já, tínhamos o mesmo entendimento e acreditávamos que o Senhor retornado desceria com as nuvens para nos levar diretamente para o reino dos céus.
Mas com esse parecer, talvez estejamos totalmente errados. O que eles acabaram de comunicar, com base nas profecias do Senhor na Bíblia, é bem claro. O Senhor Jesus primeiro voltará em segredo, na carne nos últimos dias, como Filho do Homem. Realizará seu julgamento começando pela casa de Deus e criará um grupo de vencedores antes do desastre. Antes de aparecer publicamente ao descer com as nuvens. Eu creio que isso esteja de acordo com a Bíblia e as palavras do Senhor. Alguém agora testificou sobre a vinda do noivo. Nós já verificamos isso. O que é que todos nós temos feito sobre isso? Todos estamos seguindo líderes religiosos e condenando a Relâmpago do Oriente. Isso está certo? Está de acordo com a vontade do Senhor? Mesmo que não estejamos certos se Deus Todo-Poderoso é realmente o retorno do Senhor Jesus, nós devemos, ao menos, investigar. Eu concordo. Devemos sim. Devemos sim. Devemos ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso para vermos se representam ou não a voz do Senhor. Sim. Que perdemos a oportunidade de sermos aperfeiçoados, nos tornando vencedores pelo Senhor, que virá em segredo. Seremos vítimas da destruição e seremos punidos. A nossa perda seria enorme. Não podemos perder certeza. essa oportunidade. Seria assim. Realmente, Seria não mesmo. podemos O perder. sofrimento pelo qual passamos por crermos no Senhor teria sido em vão. Sim, Sim. isso mesmo. E então, nós seríamos as virgens tolas. Eu não tinha pensado assim. Com certeza. mesmo. Ela está certa. É melhor deixarmos os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso nos comunicarem um pouco mais. Irmãos, por favor, precisamos fale mais. disso. Tem que ser Irmãos, por favor, nos comuniquem um pouco mais. É verdade. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, o Evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso tem se espalhado pela China continental há mais de 20 anos. Ele já se espalhou por várias denominações e seitas. Isso mesmo. Durante esse período, devido à repressão furiosa do Partido Comunista Chinês, aliada à campanha da mídia do Partido Comunista Chinês, Deus Todo-Poderoso tornou-se um nome do qual todos já ouviram falar. Isso mesmo. Depois, todas as verdades expressas por Deus Todo-Poderoso e os muitos vídeos produzidos pela Igreja de Deus Todo-Poderoso têm sido postados na internet, espalhando-se pelo mundo. Isso mesmo. Eu creio que todos do meio religioso ouviram sobre os muitos métodos de testemunho da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Sim, realmente já ouvimos. Muitas pessoas têm testificado que Deus voltou. Isso cumpre totalmente a profecia do Senhor Jesus. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então por que pastores e presbíteros ainda condenam furiosamente a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e resistem a ele? Na Bíblia, há muitas profecias sobre o retorno do Senhor. Então por que eles estão tão presos à profecia a respeito do Senhor descendo com as nuvens? Por que eles não pesquisam quando ouvem que há testemunhos sobre a vinda do Senhor? Porque, quando sabem que Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades e viram a realidade da obra de Deus, ainda teimam em se prenderem às suas noções e ideias, condenando e resistindo à obra de Deus nos últimos dias. Isso mesmo. Essas pessoas amam a verdade e genuinamente anseiam pela vinda do Senhor ou não? São as virgens prudentes ou são as virgens tolas? Se forem as virgens prudentes e aguardam ansiosamente o retorno do Senhor, por que quando ouvem a voz de Deus e veem o Evangelho do Reino florescendo, ainda assim, obstinadamente, condenam e resistem? Seriam eles verdadeiramente sinceros em sua espera pela vinda do Senhor? Seria isso sua expressão sincera em regozijarem-se no retorno do Senhor? Não. E por fim, para ser franco, a crença deles no Senhor e seu anseio pelo retorno do Senhor Jesus são falsos. Mas seu anseio para entrar no reino dos céus é real. Sim. Sim. Eles não creem no Senhor, de modo a buscarem a verdade e obter a vida.
nem para que obtenham a verdade e fujam do pecado. Com o que eles se importam mais? Com o dia em que o Senhor descer para levá-los diretamente para o reino dos céus e fazê-los escapar do sofrimento na carne e desfrutar das bênçãos do reino dos céus. Esse é o propósito real de crerem em Deus. Ele está certo. Muito bem dito. Isso mesmo. Digam-me, além dessa razão, que outro motivo eles têm para rejeitar Deus Todo-Poderoso, que expressa verdades para salvar a humanidade? Todos podem pensar nisso. Se alguém ama a verdade e genuinamente anseia pela volta de Deus, como reagirá ao saber que o Senhor já veio? Não ouvirá, não olhará, não se comunicará com Ele? Não. Eles vão cegamente negar, condenar e resistir? Muito menos. Com certeza não. Isso, com certeza não. Porque quem sinceramente anseia pela vinda de Deus e acolhe a sua chegada, aguarda pelo surgimento da verdadeira luz, pela verdade e justiça em seu coração. Aguarda ansiosamente que Deus salve a humanidade e ajude as pessoas a escaparem do pecado para serem aceitas por Deus. Amém. Não é isso mesmo, pessoal? Claro. Isso mesmo. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas aqueles que apenas esperam que o Senhor desça com as nuvens, ainda rejeitam e negam Deus Todo-Poderoso. Ainda mais os líderes religiosos que condenam e resistem furiosamente a Deus Todo-Poderoso a fim de proteger seu status e sustento. Esses são os que desprezam a verdade e a odeiam. Esses são os descrentes e anticristos expostos pela obra de Deus nos últimos dias. Depois que Deus completar sua obra de salvação na carne, essas pessoas cairão no desastre sem precedentes, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, a profecia sobre o Senhor descendo com as nuvens para aparecer publicamente será cumprida. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Amém. Graças ao Senhor. Sim, ele tem razão. Não saberíamos disso se não tivéssemos ouvido essas comunicações hoje. Suas comunicações são realmente esclarecedoras. Jogam muita luz sobre nossas dúvidas. Irmãos e irmãs, Sim, eu concordo. vamos ver o que as palavras de Deus Todo-Poderoso dizem. Está bem. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: as pessoas que não aceitam a verdade, mas aguardam cegamente a vinda de Jesus sobre nuvens brancas, certamente blasfemam contra o Espírito Santo. E elas são a raça que será destruída. Vocês simplesmente desejam a graça de Jesus. E simplesmente desejam desfrutar o ditoso reino dos céus. Mas vocês nunca obedeceram às palavras proferidas por Jesus. E nunca receberam a verdade expressa por Jesus quando ele voltar em carne. O que vocês entregarão em troca, pelo fato de Jesus voltar sobre uma nuvem branca? É a sinceridade na qual, repetidamente, cometem pecados e depois os confessam uma vez após outra? O que vocês oferecerão em sacrifício a Jesus que volta sobre uma nuvem branca? Seriam os anos de trabalho pelos quais vocês se exaltam? O que vocês irão entregar para fazer o Jesus regressado confiar em vocês? Seria essa natureza arrogante de vocês que não obedece a nenhuma verdade? Eu lhes digo, aqueles que creem em Deus por causa dos sinais são certamente a categoria que sofrerá destruição. Aqueles que são incapazes de aceitar as palavras de Jesus que voltou em carne são certamente a progênie do inferno. São os descendentes do arcanjo, a categoria que será sujeita à destruição eterna.
Muitas pessoas podem não se importar com o que eu digo. Mas ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus, que quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isto será a aparição pública do sol da justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para você. Mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Será o anúncio do fim do plano de gestão de Deus. E será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Graças ao Senhor. Aqueles que aceitarem a verdade e não buscarem sinais, e que tenham então sido purificados, terão regressado diante do trono de Deus e entrado no abraço do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo, estarão sujeitos ao castigo eterno. Pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, mas não reconhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo e abre o verdadeiro caminho da vida. Assim, somente pode ser que Jesus lide com eles quando ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Eles são obstinados demais, confiantes demais em si mesmos, arrogantes demais. Como tais degenerados poderiam ser recompensados por Jesus?